Olá pessoal, gravando mais uma aula. Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo desta, não? Nós vamos abordar a questão da construção do indivíduo e os aspectos socioculturais. Significa que nós vamos abordar a relação de indivíduo e seu meio ambiente juntamente com seus pares. Não podemos ver o indivíduo isolado, não. O indivíduo ele só se constrói quando ele tem uma vinculação com o meio em que está inserido, os objetos, as coisas que a gente diz, mais os seus pares. E é claro que nesse processo todo nós temos as transformações desse indivíduo que ele sai, como a gente já abordou, de uma condição primitiva para uma especialização. Isso ocorre ao longo da jornada que o indivíduo estabeleceu, ou seja, quando eu falo indivíduo, eu falo o ser humano que estabeleceu até os dias atuais. Quando a gente fala de transformação, a gente fala o quanto houve de influência, né, desse indivíduo na sua jornada, ou seja, de que maneira o indivíduo foi transformando seu meio, culturalmente falando, transformou seu meio e ao mesmo tempo foi se transformando, ou seja, é o termo que eu usei na aula passada e vou usar agora. O ser que transforma, mas ele é transformador, né? Então ele é transformado por conta do ambiente social. Então o ambiente social é o que está estimulando esse indivíduo, né, a estabelecer a relação com o meio. Esse meio o faz perceber da sua correlação, essa tua integração, né, na questão do ecossistema. E como ele tem essa capacidade de raciocinar, de perceber, de estruturar o seu pensamento, ele passa a usar esse meio como forma de desenvolver suas habilidades, suas qualidades intelectuais. Por essa razão, é um processo de percepção cuja capacidade de adaptação permitiu ao indivíduo identificar-se numa existência, né, na sua existência, em relação ao meio ambiente. É quando o indivíduo toma consciência de si mesmo e consegue, de alguma forma, obter desse meio maneiras, formas de criar condições para sobreviver. O que é isso aqui, gente? Em aula passada, eu havia dito o seguinte: o Jean Piaget ele fala de 4 etapas de desenvolvimento cognitivo, tá bom? Sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. É curioso porque quando a gente fala da tomada de consciência, a autopercepção, uma criança hoje, ela faz isso, né? Ela passa a se perceber ela percebe que tem mãos, ela percebe que tem braços, porque ela tem sensações. E essas sensações mexem com todo o sistema perceptivo do indivíduo que ele passa em função da sua capacidade especializada, sua capacidade cognitiva especializada, ele passa a desenvolver-se porque o meio ambiente está propiciando essa autopercepção. Por isso, a gente diz que o processo de adaptação do indivíduo é fundamental para ele se identificar como alguém que está existindo, alguém que se percebe no mundo e como esse mundo irá gradativamente transformá-lo. Por isso que nós observamos que o conhecimento, propriamente dito, ele é mais especializado para alguns e, vou dizer assim, menos especializados para outros. Vamos melhorar isso. Algumas pessoas gostam, por exemplo, de uma ciência chamada filosofia. Então a gente tem filósofos bem conhecidos. Hoje, atualmente, nós temos o Cortella, nós temos o Karnal, nós temos outros filósofos, né, mais antigos, Immanuel Kant, Augusto Comte, enfim, temos aí pensadores e filósofos que de alguma maneira abraçaram esse tipo de conhecimento, digamos, mais abstrato. Em contrapartida, nós tivemos outras pessoas que decidiram desenvolver conhecimentos de ordem com outras ciências,
Isaac Newton, o pessoal lá da Grécia Antiga, não? Que eles procuravam desenvolver suas habilidades intelectuais através do conhecimento. Então esse conhecimento ele não é ele não é específico, ou seja, que todos os homens, todos os indivíduos pensam ciência, então eles têm aquele pensamento único. Todos pensam da mesma forma. Não. A capacidade de pensar ela é inerente a cada um, né? Que está envolvido a questão das escolhas e de se perceber enquanto capaz. Vamos fazer um comparativo. Quando a gente fala de habilidades motoras, algumas pessoas têm mais habilidades para um determinado fim e algumas pessoas têm para outros fins. Isso é muito individual, é da pessoa. Portanto, ao adquirir o conhecimento, a pessoa também desenvolve suas tendências, gostos, virtudes, o que vocês quiserem identificar, levando-se em consideração que a individualidade é fundamental. O que nós procuramos identificar é o quanto o meio desenvolve esse indivíduo e suas individualidades. Então, o meio é igual para todos, né? Então, vamos imaginar que um determinado fenômeno estimula ou pelo menos provoca uma reação em 3 pessoas com conhecimentos específicos. Um filósofo, um biólogo e um matemático. O matemático vai ver a frequência daquele fenômeno, vai ver de quanto em quanto tempo ele se manifesta. Já o biólogo vai ver as causas que levaram ao surgimento, se é uma questão biológica ou não. E o filósofo vai tentar entender de uma maneira bem, não irracional, mas de uma maneira bem filosófica, ou seja, o que levou à ocorrência daquele fenômeno, o que houve, né, para poder identificar. Então, o mesmo fenômeno ele permite que formas de conhecimento se manifestem, que eu creio, imagino eu, que aconteceu lá atrás na jornada humana. Por isso, esse conhecimento ele é muito amplo em termos da espécie humana, ok? Vejam que aqui no nosso roteiro, até vou ler para vocês, o processo perceptivo é a capacidade de adaptação que permitiu que o indivíduo identificasse sua existência e a relação com o meio que estava inserido e estimulado a encontrar soluções dentre elas fixar-se na terra, construir comunidades. Ou seja, até então era, vamos imaginar, um pensamento homogêneo. A ideia é fixar-se na terra e tirar da terra proveito. Na medida em que esses indivíduos eles passavam a observar o meio, observar a maneira como as coisas ocorriam, chamado fenômeno, eles passam a querer controlar esse fenômeno e aí sim nós começamos a ter uma certa diversificação de habilidades. E essas habilidades nada mais são do que conhecimentos que a gente está dizendo aí. E isso, gente, faz com que nós tenhamos a construção do indivíduo, que é o centro da nossa proposta da aula, não? Construção do indivíduo não é só uma construção biológica, e aí nós vamos entrar nessa seara, né? O que nós pensamos em construção é do indivíduo enquanto no contexto sociocultural. É como esse indivíduo se constrói e é construído, né? Por isso o conhecimento é fundamental, que a gente vai trabalhar muito em cima disso, né? Ou seja, se nós pegarmos uma criança hoje, a realidade hoje vai construí-la de tal forma, claro, com a identidade dela, né, preservada, ela será construída de acordo com as necessidades de uma sociedade, a identidade de uma sociedade, que vai fazer com que ela tenha características específicas, a gente já abordou isso, características específicas desse sistema social, mais especificamente, às vezes até da própria região, né? E essa construção é também envolta de conhecimento, é envolta de oportunidades que o
a própria cultura, que a própria comunidade dá para esse indivíduo. Então vejamos, alguns indivíduos eles nascem e vivem e morrem numa determinada comunidade. Por exemplo, ele foi construído para viver naquela comunidade. Então ele foi educado, ele foi orientado, ele foi dirigido para viver ali. Ele se identificou com o ponto, né, dessa comunidade, ele está envolvido emocionalmente com aquela comunidade, então ele foi construído com os valores daquela comunidade. Claro que ele consegue também ter um vislumbre de um todo. Então, ele também é orientado, ele é construído em cima desse vislumbre a poder se adaptar em uma outra realidade, que é muito comum também, o indivíduo sair de uma determinada região e adaptar-se em outra. Essa é a construção do indivíduo, é torná-lo capaz de viver, fazer as suas escolhas e fixar-se, ou de poder também buscar outras modalidades de vida. Para isso ele é construído. Então, ele, ao ser construído por uma sociedade, ele vê foco, mas também amplitude. É a que nós chamamos de indivíduo que ele tem a capacidade de identificar onde ele está, se identificar o como ele se permite e, ao mesmo tempo, poder sair para se adaptar em outra realidade. Vocês estão me fazendo entender. A partir daí, então, eu posso entender as influências culturais. Ou seja, e não é uma influência do aspecto negativo, a influência é exatamente para construir esse indivíduo, né? Ou seja, o meio, como ele está constantemente se modificando, se transformando, ele exerce uma influência no indivíduo porque ele tem que sentir-se pertencer a essa cultura. E em sentindo-se pertencente, ele passa a também aceitar essa relação, e é aí que ocorre essa construção desse indivíduo em termos de um cidadão, de um indivíduo culturalmente estruturado, culturalmente formado. Legal? Por outro lado, se entende como cultura, aí sim, olha só, para associar com a questão da construção cultural. E o que é a cultura, na verdade? São atitudes, valores, crenças, comportamentos compartilhados por um grupo de pessoas que estabelecem e transmitem conhecimentos, valores, normas, regras para os seus futuros descendentes, não para as gerações futuras. E é nesse sentido que a gente fala que há uma construção do indivíduo em função dessa cultura. Como eu disse, quando esse indivíduo está sendo construído, é atribuído a ele, é ensinado a ele, é dado a ele a compreensão de valores, de crenças, de normas, de padrões de comportamento, para que ele possa coexistir com os seus pares. Outro dado importante também, ele além de ele se construir, porque ele se permite construir, ele é construído também, novamente, a questão do transformador e ser transformado. Ok? Um outro dado importante que nós vamos abordar na aula do dia sexta-feira, 19, vai ser a dinâmica cultural. Esse é um dado muito interessante. A partir do momento que o homem começa a montar outras comunidades, começa a montar novas civilizações, novas sociedades, novas nações, eu acho que ali a globalização começa. Seja ela pela conquista, seja ela pela troca de conhecimento, pouco importa. O que a gente vê é que essa dinâmica da globalização é muito antiga. E aí a gente vai para o lado do intercâmbio cultural, que isso até hoje ocorre, está vinculado à construção do indivíduo. Então hoje eu não posso ver um indivíduo isolado nem em uma ilha. Eu não vejo uma nação isolada em uma ilha, não é? E isso a gente já observa ao longo da jornada humana o quanto essa globalização, essa integração globalizada, ela provoca comportamentos bastante acentuados em função da busca até de novos conhecimentos, né?
O ser humano, ele é ávido na busca do conhecimento, esse conhecimento dá a ele garantia de sobrevivência. A gente pode até começar a abordar alguns aspectos do porquê de tanto conhecimento. É pelo conforto, é pela facilidade de sobrevida e até mesmo, misticamente falando, tentar descobrir a própria existência humana, de que maneira esse ser habita esse planeta, esse ser pensante habita esse planeta. Isso tudo reflete a questão da cultura, a questão da globalização, da integração de culturas. E quando eu falo integração de cultura, de intercâmbio, eu considero religião, eu considero, sei lá, gastronomia, eu considero os costumes, as formas como as pessoas vivem. A questão de moradia, por exemplo, é interessante. Então, veja, o mundo, essa coisa humana, essa questão cultural, eu estou colocando uma coisa muito legal quando eu falo que hoje o mundo é uma verdadeira torre de Babel. Né? Aquele conceito que está na Bíblia lá, uma torre de Babel moderna. Porque falamos várias línguas, né? Mas ao mesmo tempo, parece que quando a gente fala aqui, não sei se vou falar uma grande besteira, a gente fala que algumas línguas, elas praticamente são muito importantes para haver maior integração. Exemplo, o inglês. Então, hoje em dia, a língua inglesa, francesa, italiana, se não me engano, são talvez as mais faladas, eu não tenho muita certeza. Inglês, sim. Inglês, o francês e o espanhol, bem lembrado. O espanhol também é uma língua bastante utilizada no mundo todo. Então, na verdade, o que eu tenho? Essa globalização vai de encontro àquilo que eu falei agora há pouco, anteriormente, sobre a globalização. Até então, ninguém se preocupava em falar mais do que uma língua. Se voltarmos 200, 300, 400 anos atrás, não havia essa preocupação. Hoje já existe essa preocupação em função dessa globalização, em função dessa tomada de consciência, no qual as culturas elas estão se integrando. Então, vamos chegar num ponto, se vou usar o termo mais correto, seria um sincretismo cultural, ou seja, as culturas elas terão identidade própria, mas estarão tão ligadas uma na outra em função da questão humana, da questão, de repente, daqui, não sei, anos, séculos, eu não sei se nós vamos pensar em o brasileiro, o espanhol, eu acho que vamos ver o ser humano só, não vai ter essa característica específica, eu acho que isso vai se perder um pouco. Vamos dar não é que vai substituir, o cara vai ser brasileiro, o cara é espanhol, não. Eu acho que vai ter uma integração tão forte que ser brasileiro ou ser espanhol ficará talvez num segundo momento em função dessa integração, desse intercâmbio cultural. Busca pelo crescimento e desenvolvimento pessoal é uma outra situação bem interessante que vai visualizar a construção do indivíduo. Esse indivíduo precisa de pertencer ao sistema social e dali, quando ele estabelece suas regras, ele também vai querer ganhos em cima disso por conta dos seus objetivos pessoais. É a brincadeirinha do toma lá da cá, né? No qual a própria forma, a própria maneira do ser humano se relacionar, globalmente falando, ele permite que as mudanças vão acontecendo. Então, a gente pega como referência a Revolução Industrial, que propôs um novo paradigma social que derruba a classe aristocrática, vem a burguesia, não? E a partir dessa burguesia nós temos um governo, né, do povo para o próprio povo, que é um conceito proposto já na época. Então, não tinha um monarca, não tinha mais o rei, não tinha mais um ditador, um autoritário, enfim. E sim alguém que emerge do povo para governar o próprio povo, e ali começa-se então uma nova proposta de cultura e desenvolvimento social. O conceito de herança cultural é que a gente já falou, não? Para construir o indivíduo, valores, regras, normas e padrões de comportamento, né? E como isso é deixado
para as nossas gerações, né? E a identidade cultural, eu vou ler para vocês, porque é importante, sistema de representações das relações entre indivíduos e grupos que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns como língua, religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas e entre outras. Ou seja, identidade cultural é aquilo que o indivíduo possui, já abordamos isso anteriormente, mas é essa identidade cultural que vai permitir a construção desse indivíduo. É essa identidade cultural, é essa globalização, é essa forma que o indivíduo se percebe que ele vai ser gradativamente construído em termos de a busca dele, repito, é quando ele se visualiza como pertencente, que ele tem os direitos dele preservados, então ele vai buscar isso para o seu próprio bem-estar. Legal? Então, isso daí reflete como o indivíduo se transforma e transforma o seu meio. Basta a gente observar como as culturas se desenvolveram em termos de valores, em termos até de estrutura. Não brincamos a aula passada, quando a gente viu algumas fotos da cidade de São Paulo de 1950 e a gente observa a mesma rua, mesma foto, por exemplo, agora, o quanto as coisas mudaram. A questão do vestuário que a gente viu numa foto, né? O pessoal trajando valores da época, o homem sempre de terno, as mulheres sempre com vestido e tal, hoje completamente diferente. Isso, gente, é questão de desenvolvimento cultural, é a dinâmica da cultura. Ok? Então, basicamente, será abordado isso na nossa aula do dia 19, ok? Gente, até lá. Abraço para vocês e até lá. Eu vou postar também o roteiro e o conteúdo dessa nossa aula aí, ainda essa semana, bem antes da aula de sexta-feira, ok? Um abraço em todos.